Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem, do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família. Nós queremos conversar hoje sobre crise dos homens ousados. O que significa crise para você? Você está disposto a fazer o que for necessário para ser um homem ousado? Você se considera refém da cultura ou um influenciador da cultura bíblica cristã na sociedade? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema, a crise nos homens ousados. A crise significa conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e de consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, de falências, crise econômica. No sentido figurado, momento perigoso ou difícil, período de desordem, situação conflituosa, tensão, crise familiar, expressão de ausência, carência, crise de mão de obra. Ou seja, a crise é um momento que todos nós passamos na nossa vida por várias vezes. A questão é como eu e você reagimos para ela. Lembra de Davi quando fala para Salomão, ele fala assim: filho, esforça-se e seja homem, porque a responsabilidade ela não vem com a idade, mas com o assumir responsabilidade. Mas será que os homens enfrentam crises de identidade, existenciais, morais, religiosas, familiares, financeiras? Enfrentamos. Nos tempos antigos, os homens eles tinham algo muito importante que a gente lê na história. Eles estavam dispostos a buscar novas terras, a enfrentar o mar que era totalmente desconhecido, para buscar uma aventura, para buscar o conhecimento, para buscar a interação, o descobrimento de tantas coisas. Os homens lutaram pela liberdade, os homens lutaram para conquistar algo na sua nação, na sua pátria. E a história nos conta de tantos homens valentes, e muitos deles nós já vimos em filmes como Patriota, como Coração Valente e como tantos outros filmes que contam a história de homens bravos que buscaram a independência, buscaram marcar a sua vida e muitos deles perderam a sua própria vida. Você lembra de Martin Luther King, por exemplo? Foi um homem ousado da sua época, poucos anos atrás, que lutou para a igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. Nós olhamos várias pessoas que eram homens ousados, que trouxeram atrás dele multidões. Por quê? Porque tinha algo, um propósito na sua vida. E isso nos dá muita alegria. E a pergunta que é, onde estão esses homens ousados nos nossos dias? Qual a crise que eu e você temos enfrentado que tem, de certa forma, apagado essa hombridade, essa ousadia, essa garra de lutar? Lutar contra o pecado, lutar contra o declínio moral, lutar a favor do casamento, da sua aliança, dos seus filhos, lutar pelos seus pais, pela sua família, pela nossa nação, pela nossa pátria. Ou seja, o mundo tem uma crise de homens ousados. Hoje os homens querem ser soft, estão mais preocupados com a sua aparência externa do que com o seu próprio coração e com o seu vigor de hombridade. Os homens têm esquecido quem realmente são, como foram feitos, a incumbência de suas aplicações e deveres, a responsabilidade de aceitar o seu devido papel, romper em nome de Jesus e da sua palavra as mentiras e viverem de forma digna e ousada, como Cristo Jesus viveu na sua época aqui como homem. Chega de homens sem palavras, sem propósito, sem moral, sem nome, sem responsabilidade, sem temor de Deus. A crise é real para todos nós, mas ela não é ruim. Por que ela não é ruim? Porque ela traz à tona quem realmente somos. E se nós aceitarmos as dificuldades que enfrentarmos e buscarmos ajuda, nós vamos superar a crise, mudar esse tempo de crise por uma oportunidade. Onde estão nos nossos dias os Daniéis, os Ananias, os Misaéis, os Azarias, homens como Paulo, homens como José, homens como Pedro, homens como João, homens como eu citei como Martin Luther King, como Edwin Lewis Cole, que foi ousado na sua época, homens como Billy Graham, homens como Bernard Johnson, vários homens que foram ousados na sua época e na nossa história antiga, como na nossa história recente. Como eu disse, o texto, Davi olhou para Salomão, que ia assumir o reinado, e falou assim: esforça-te e seja homem. Então eu e você nascemos do sexo masculino. Então ser menino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão. Porque a decisão está
está totalmente correlacionada com a aceitação de responsabilidade. Eu e você, como homens, precisamos nos tornar homens ousados, que não estamos passando aqui pela terra. Nós não somos turistas aqui, nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, embaixadores da família, embaixadores da pureza, da santidade, da verdade, da integridade. Eu e você somos esse tipo de homem. Mas os homens ditos modernos estão tão preocupados, como eu já falei, com as suas aparências externas, com a sua apresentação, com se tornar um homem importante, como ser bem reconhecido, e não estão preocupados em buscar a verdadeira hombridade. Eu creio que você não é esse tipo de homem. Eu creio que você é aquele tipo de homem que está disposto a morrer por uma causa maior do que a sua própria vida. Então vamos nos levantar e assumir a nossa posição, porque quando um homem muda, a casa muda. Quando você vai para uma penitenciária, você vai ver que 95% do público nas penitenciárias são homens. E você vai perguntar para eles o que mais fez falta para ele. Mais de 90% falam que é a ausência paterna, a ausência do pai assumir a sua responsabilidade. E eu quero convidar você a mudar essa história. Nós vamos mudar essa história, porque homens ousados estão se levantando, estão vencendo as crises existenciais que enfrentam, e pelo poder do nome de Jesus, a sua palavra, estão sendo melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores empregadores. Por quê? Porque a palavra de Deus está nele. O nosso padrão para a semelhança de Cristo, o nosso padrão é Cristo. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos abrir mãos de muitas coisas da nossa própria cultura. Paulo escreve assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que eu e você estamos buscando? Eu quero convidar você, eu gosto sempre dos nossos devocionais, de convidar você a fazer parte dessa rede mundial de homens que estão buscando ser semelhantes a Cristo, através do currículo Semeia em Hombridade. São 11 cursos que nós trabalhamos e o propósito é um discipulado com homens, é ajudar a você a se tornar este homem ousado, na qual a sua esposa possa dizer: eu tenho um homem em casa. Os seus filhos podem dizer: eu tenho um pai em casa. Os seus pais podem dizer: o meu filho é uma bênção na minha vida. O seu empregado ou você, como seus colaboradores, pode se tornar um bom patrão, porque Cristo está em você. Aonde estão os homens ousados? Então, como que eu posso me posicionar? Como eu saio desta crise para me tornar um homem ousado, passar essa fase e ser uma referência? Primeiro, acerte seu relacionamento com Deus Pai através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Eu preciso reconhecer que eu não estou onde eu deveria e pedir a misericórdia do Pai. E Jesus Cristo, que é chamado nosso advogado, vai ajudar a você a chegar lá. Arrependa-se de seus pecados, de suas omissões, das suas desculpas. Chega de um homem viver enrolado na pornografia, na mentira, na meia nota, no engano, enganando as pessoas, proferindo palavras que não deveriam proferir, se omitindo da sua posição. Eu vi uma pesquisa este ano, em maio deste ano, já tinha mais de 57 mil crianças no Brasil que nasceram sem colocar o nome do pai na sua certidão de nascimento. Isso é uma vergonha para nós homens. Chega de você, como pai, liberar o seu filho ou proporcionar para ele ambientes de ter sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento é pecado. E você está contagiando o seu filho. Não permita que esses pecados entrem na sua casa. Seja um homem de verdade. Ensine os seus filhos sobre pureza, virgindade, santidade. Ensine a sua filha a viver de uma forma reta. Homens ousados são homens que se posicionam pela palavra de Deus, com amor, com ternura, não com legalismo, não com ceticismo, mas com amor, com pureza, com santidade, levando e discipulando seus filhos à maneira do Senhor Jesus Cristo. Comece com passos pequenos, seja fiel neles e permaneça. Jesus irá lhe ajudar, Jesus irá lhe tornar um homem como Ele. Ele é perito em fazer isso. Então nós temos as nossas crises, mas as nossas crises não nos dominam, porque é o poder da palavra de Deus que faz nos alcançar outros lugares. Não finja ser quem você não é. Não engane a si próprio, seja fiel em arrepender-se e caminhe na busca de ser semelhantes a Cristo. Homens e nações não são grandes por causa das suas riquezas, mas pela riqueza das suas virtudes, dizia Edwin Louis Cole. Deus tem algo especial para você. Ele está esperando você sair dessa crise. Seja homem,
Seja um imitador de Cristo, procure ajuda se você precisar. Nós, como Universidade da Família, estamos aqui para ajudar. Temos líderes em toda a nossa nação brasileira e fora dela para poder ajudar você, caminhar com você, a sair desta crise e se tornar um homem ainda mais forte. Que Deus abençoe você. Faça parte dessa rede. Nós somos CMN. Nós resgatamos homens. Nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.